Baseado na lição que lemos, todos que aqui estamos somos capazes de gerar inúmeras sugestões para o nosso próximo, seja ele muito próximo ou mais distante. Por incrível que pareça, nossas competências se ampliam quando temos que solucionar o problema de alguém, ou tomamos uma atitude omissa, simplesmente dizendo que aquilo não é problema nosso e que não vamos nos envolver. Parto do princípio de que se alguém chega até nós e nos pede uma opinião, uma sugestão, um conceito, cumpre-nos a responsabilidade, o dever de passar para ele aquilo que o Evangelho sugere. Assim, estaremos nos eximindo de uma responsabilidade maior, porque, se está no Evangelho, é um caminho que foi indicado por Jesus, é um caminho que foi indicado para o bem. No entanto, uma das dificuldades que mais aflige a humanidade na atualidade é a condição de enfrentar o espelho. A nossa dificuldade de enfrentar o espelho é grandiosa, visto o medo que carregamos de nos encontrar. Passamos a nos encontrar esporadicamente e não cotidianamente. Um dos fatos que nos leva a considerar é que quando nos dedicamos à leitura e ao estudo do Espiritismo, e toda a obra que aí está, vejo em inúmeras oportunidades sugerirmos a leitura de Joana de Ângeles, sugerirmos a leitura de Emanuel, de André Luiz e de vários outros espíritos através da mediunidade de Chico. Precisamos também passar pelo estudo da obra espírita no seu detalhe. E passar pelo estudo da obra espírita no seu detalhe é passar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Passar pelo Evangelho segundo o Espiritismo pressupõe um auto-enfrentamento. Uma das dificuldades que nós temos é de perdoar os outros. Quando formos autênticos, sinceros, verdadeiros, capazes de enfrentar o espelho, passaremos a pensar na prece que acabamos de proferir. O que nós falamos agora há pouco na prece? Pai, perdoa. À medida que eu o quê? Perdoar a quem? Aos meus ofensores. E às vezes eu fico preocupado como nós somos facilmente ofendidos. Principalmente quando se trata da convivência dentro do lar. Na convivência dentro do lar é o lugar que nós mais nos sentimos ofendidos quando não nos sentimos reconhecidos. E adotamos uma postura intransigente de cobrança de direitos aos quais entendemos que nos são devidos. Afinal, dedicamos às pessoas que lá compartilham conosco o nosso melhor. Fazemos por cada um deles aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Trabalhamos, conquistamos, vamos à frente. É comum você escutar um pai e uma mãe falar assim: não mexe comigo, mas se mexer com meus filhos... Estou falando alguma coisa que não é verdade? Eu vi o bicho. Só que se o meu filho mexer comigo, eu também vi o bicho. Por quê? Quando somos contestados nas nossas opiniões, nos nossos valores, nas nossas verdades, nos
questão não é a contrariedade, é a verdade que escolhemos. E como estamos escolhendo as nossas verdades e os nossos valores? Em que base? Aonde alimentamos a nossa alma de valores éticos, sociais e morais capazes de consubstanciar as verdades que abraçamos? Na onde nós abraçamos? Aonde nós bebemos? Qual é a fonte que nós nos alimentamos? Geralmente, cada um tem o seu ritmo, o seu dia, a sua caminhada, suas obrigações. Conversava agora há pouco com um grupo de estudo da deficiência natural de implantarmos novos hábitos. Então nós vamos para uma casa espírita, nós vamos para uma sinagoga, nós vamos para um templo protestante, para um templo de Umbanda, para uma mesquita, e lá vamos nos ligar a Deus através da religião. E em todas estas casas, em todos estes locais de oração, divergem-se algumas posições, mas uma é única: Jesus pode nos ajudar. Quando não é Jesus, para alguns é Buda, para outros é Maomé, mas em todos se leva as pessoas, se leva os crentes a buscarem Deus. Quando vamos buscar Deus através de um caminho, nós ocidentais procuramos Deus, na imensa maioria, pela Bíblia, por onde está escrito as palavras de Jesus. E cada um interpreta a Bíblia ao seu modo, mas por mais que ele queira interpretar ao seu modo, vai ficar clara algumas considerações que ali estão. Entre elas, que nós devemos perdoar aos nossos inimigos. Eu diria que perdoar ao inimigo é complicado demais, porque já está difícil perdoar o amigo. Nós temos amigos desde que eles concordem conosco. No estudo de ontem, conversava com um grupo de estudo sobre mediunidade, da dificuldade atual de conversar. Por que nós temos dificuldade de conversar hoje? Sentar e conversar. Por algo muito simples. Se formos contrariados na nossa opinião, a gente faz bico. Ou não? Queremos sempre que aquilo que acreditamos ou cremos seja superado, vencido e validado. Pressupor um diálogo e uma conversa pressupõe que você vai ouvir uma opinião diferente da sua, você vai dar. Podemos conviver plenamente sem que alguém mude de lá para cá, aceite esta ou aquela opinião. Porque o verdadeiro amigo aceita o outro como ele é, não como ele quer. Se lá com um amigo nós já temos essa dificuldade, dentro de casa, então, ela amplia. Porque amigo você vê de vez em quando, né? Então dá para levar, dá para relevar. Agora, a família você vê todo dia. Eu conversava com um amigo que ele falava assim: André, você sabe por que eu não levo meus filhos para a empresa? Falei: não, porque eu não posso mandar eles embora. Porque lá na empresa dele, se ele decidisse despedir algum empregado, ele fazia o quê? Não concordou, a empresa é dele. E filho concorda fácil com o pai, né? Ah, beleza. Parece que eles têm o dom da divergência. Falei alguma coisa que não é verdade. Dentro dessa estrutura, nós vamos continuar a nossa conversa de hoje, falando de algo que faz mais mal para nós do que para os outros,
que é a falta de perdão. Porque quem não perdoa, carrega na sua mente aquele problema, e o outro nem sabe, nem lembrou, não tem nem consciência que às vezes te fez alguma coisa que te contrariou, ou não. Às vezes você está aqui mordido, moído, passando raiva, por causa de algo e de alguém, e o outro, ele nem sabe que te deve. Mas, na condição de credor, você passa a ser devedor de si mesmo. Por que você passa a ser devedor de si mesmo? Porque o teu coração altera o batimento cardíaco, a tua boca amarga porque a bilis cai. E hoje eu escutava uma entrevista interessantíssima de um médico que eu não vou de um odontólogo que eu não vou conseguir lembrar o nome dele, se eu não me engano, acho que era Antônio Carvalho, um negócio assim. Ele é clínico geral e fizeram uma pergunta para ele sobre o bruxismo. Né? O bruxismo é aquele ato que nós, inconscientemente, travamos os dentes. Né? E isto, ele disse que a principal causa deste problema, tem várias causas, mas uma das mais intensas é os conflitos emocionais da atualidade. E que nem sempre a pessoa percebe. Mas olha só, um conflito emocional, que quando você está com ódio de alguém, é um conflito emocional, você range os dentes, você trava. Tem vez em quando você acorda com dor e nem sabe por quê. E em determinadas situações, o teu ódio, a tua raiva, a tua falta de perdão, está fazendo mal só sobre você. Não está fazendo mal sobre o outro. E, no entanto, a gente acha que perdoar é um ato sublime, que nós iremos nos colocar acima do nosso próximo. É que nem aquele detalhe, você me desculpa? Desculpo, desde que eu não tenha que te ver. Ou se não, aquela assim, você me desculpa? Desculpo. Na verdade, nós temos esta situação, e volto à construção dos valores aos quais estamos submetidos, que nos sensibilizam um pouco mais que o normal, que nos fazem sentir. Eu não estou entrando aqui naqueles casos onde há um ódio natural, há um conflito de espíritos, fruto de embates, de perdas e ganhos, aonde cada um luta pelo seu direito. Esse ódio faz mal para os dois. Faz mal para cada um, a ponto de, na doutrina espírita, termos casos de obsessão gravíssimos. E nós às vezes achamos que a obsessão só tem vítima. Não, tem vítima e algoz, e ambos são vítimas e algozes deles. Porque eles se nutrem pelo ódio, ao invés de se nutrirem pelo amor. E esses casos são graves, fazem mal, criam dificuldades imensas nas relações entre os espíritos. Geralmente, quando nós vamos falar do perdão, nós queremos colocar que quem perdoa, e aí é o ponto que eu vou entrar hoje, que quem perdoa está acima do outro, porque ele perdoou. A grande situação, e aí eu quero me apoiar numa frase que li do livro do Mahatma Gandhi, na sua biografia, aonde o entrevistado, o biógrafo, perguntou ao Mahatma quantas pessoas ele já tinha perdoado. E o Mahatma respondeu: não me lembro de ter que perdoar alguém. Não me lembro de ter que perdoar alguém. Ou seja, ele teve uma história de conflitos, de sofrimentos, de libertação de um povo, e ele não se lembrava de ter que ter perdoado alguém. Por quê? A sua construção interior, e olha que ele é hindu, dentro de um brahmanismo, de um hinduísmo, a sua estrutura interior o colocou acima daquelas situações que poderiam ser para ele uma agressão. No entanto, poderiam não ser para ele uma agressão, mas o agressor sabe que agrediu.
Não estamos aqui dizendo que quem agrediu deixou de ter as suas responsabilidades. É simples pensarmos nisso na vida. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. É comum você escutar histórias de filhos que levavam umas boas surras, né? Antigamente as mães batiam de chinelo, vara de marmelo, né? Alguém aqui apanhou de chinelo? De cinta? Vocês foram arteiro, hein? De vara de marmelo? De vassoura? Então eu não fui o único. No entanto, amo a minha mãe como um anjo na minha vida. Tenho por ela um carinho fantástico. E conto isso hoje rindo. O duro é quando você conta isso hoje com mágoa, com tristeza. Significa que não adiantou ter apanhado, tinha que ter apanhado mais. Quem sabe você ia mudar. E aprender, né? Que quem ama cuida, gosta, vai atrás. Mas hoje, gente, pelo amor de Deus, não vamos bater em ninguém. Pelo amor de Deus, não vamos brigar, não. Porque quem apanha nunca esquece. Quem bate, geralmente, quem ofende verbalmente, esquece. Mas quem escuta, não esquece. Se eu fosse fazer uma enquete aqui, eu tenho certeza que todos amam os seus chefes. Teve gente que quase caiu aqui. Você ter conflitos é normal. Aí pode aparecer. O que não dá é para você começar a nutrir isto como um ódio. O que acontece com a gente no Evangelho? Eu até separei aqui. No capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir com o bem, retribuir o mal com o bem. Né? E ele vai colocando, Kardec vai coordenando uma série de situações, e tem um ponto que ele escreve assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Aí ele coloca no segundo parágrafo, isso está escrito aqui, gente, no Evangelho. Por isso que eu insisto que nós devemos ter esta consulta e ler para meditar, porque isso vai estruturando o nosso caráter, vai estruturando a nossa posição, vai estruturando a nossa forma de nos relacionar e de nos sensibilizar ante aos conflitos, um pouco mais ou um pouco menos. Eu digo que isso tem a ver com o tanto de evangelho que tem dentro de cada um de nós. Por isso que eu comecei dizendo, falar aqui o tamanho da responsabilidade que é, o tamanho disso que exige de cada um de nós. Porque tem aquele dito popular que diz assim, falar é fácil, fazer é difícil. Eu concordo plenamente com esse dito. O fato de nós estarmos aqui falando não representa dizer que praticamos muito disto, mas tentamos mudar a nossa posição em relação a isto. Trabalhamos, nos esforçamos. E a grande questão, se isso nos faz bem, eu tenho que dividir, tenho que colocar, tenho que submeter ao crivo, à crítica, ao pensamento, e falar das coisas do cotidiano, falar do dia a dia, da nossa casa, do nosso trabalho, porque isso nos afeta diretamente. A hora que você estiver dentro do seu trabalho, cuidado com isto. Tem um pensamento do Emmanuel, muito sábio, que diz assim, é natural que você faça invejosos. Inimigos, não. Porque a inveja é uma consequência natural das suas conquistas, das suas vitórias, e pode ser que você tenha alguém que tenha inveja. Agora, não é natural que você tenha inimigos, porque o inimigo pressupõe que você prejudicou, tomou, tirou, traiu. Nós gostamos de ser traídos? A gente gosta disso? A gente não gosta, os outros também não gostam.
A gente gosta quando alguém grita com a gente? Não, os outros também não gostam. Aquilo que você não gosta, os outros também não gostam. E é essa reflexão diária que o Evangelho nos propõe, que transcende ao domingo, que transcende aos nossos encontros de religião, seja onde for esse encontro, transcende. Porque sorrir num ambiente de prece é fácil. Porque todos nós estamos aqui com a disposição de sorrir. Mas lá fora, no dia a dia, a hora que os desafios chegam, que o problema bate, que a tristeza incomoda, que dá vontade de ficar nervoso, como é que é? Como é que isso acontece? Quais são os valores que você está levando em conta? O que está nutrindo a sua posição pessoal? Não tenho receita. É por isso que nós colocamos de uma forma que cada um pense, porque nós vamos sair daqui agora, vamos vibrar, vamos para as nossas casas, e os nossos desafios estão lá. Amanhã você vai trabalhar, o teu desafio está lá. Ele não vai deixar de existir. A grande questão é como você vai olhar isto. E outro detalhe, se estiver amealhando invejosos, parabéns, você está indo muito bem, está tendo sucesso. Mas se você estiver amealhando inimigos, cuidado. Cuidado, porque algo está o quê? Fora do ponto de equilíbrio. Às vezes a nossa voracidade, a nossa ferocidade, o nosso ímpeto de querer subir na vida a qualquer preço, de querer impor as nossas posições a qualquer preço, faz mal. Faz mal. E quando faz mal, e você não pode dizer, eu não estou nem aí. Eu não posso falar cada um no seu quadrado. Eu não posso sugerir www, ema, cada um com seus problemas. Não existe. Você não mora sozinho, você não vive sozinho. E é essa reflexão que nós queremos deixar ao deixarmos este ambiente. Continua Kardec. Entretanto, há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amor, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão e um amigo. Mas é claro, você perdoar, você não carregar aquilo, não quer dizer que você vai ver aquela pessoa com quem você não vai se dar bem e vai ter a mesma relação com alguém que você tem como amigo. Então, não é assim. Mas não dá para você continuar tendo batedeira porque encontra a pessoa. Aí a situação está em você, não está nele. E ainda no mesmo evangelho, nós vamos lá no final, quando nós vamos estudar a oração, e aqui está no capítulo 23º, coletânea de preces espíritas, no item 5, escreve assim: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Isso aqui está no Evangelho. Quantas vezes nós já falamos isso em prece? Quantas? Tem todo um escrito estruturado por Kardec. Tem uma série de consideração. No terceiro parágrafo diz assim: concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver, tira-nos hoje mesmo deste mundo, faze com que possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes.
Qual foi o último do Cristo? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esta foi a máxima do Cristo. Falamos do Cristo, conclamamos o Cristo, falamos do Evangelho, mas é necessário que venha aqui para dentro, para que a gente tenha um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de serenidade, um pouquinho mais de alívio, para que o nosso coração bata mais compassado. O nosso informativo traz na sua primeira página, que foi entregue a todos nós hoje, e um dos motivos que nos levou a esta mensagem, a este diálogo de hoje, que é o perdão e a felicidade. Está aqui, na primeira página do nosso informativo. Primeira página. Porque, no fundo, quando somos perdoados ou quando perdoamos, somos mais felizes. E que a felicidade esteja no coração de todos nós. Esse é o desejo de nosso Pai que estás nos céus.